Fala galera, nessa videoaula nós vamos dar continuidade à nossa série de resolução das questões de Biologia do Enem 2019. Se você ainda não é inscrito no canal Sinapse Biologia, se inscreva aqui embaixo e ative o sininho da notificação. Sem delongas, bora para a questão. Roda a vinheta! Vamos ler a questão. Enem 2019, segundo dia, caderno 5, amarelo. As cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores, mas, em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outras, e esse comportamento de ladroagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Essa ladroagem está associada à relação de letra A, sinfilia, letra B, predatismo, letra C, parasitismo, letra D, competição ou letra E, comensalismo. Bom, para você resolver essa questão de maneira eficaz, você precisa ter conhecimentos de relações ecológicas. Para isso, nós faremos uma breve revisão das relações que podem ser estabelecidas entre os seres vivos. Vamos lá! Vamos fazer uma rápida revisão sobre as relações ecológicas para entendermos legal a questão. Lembre que as relações ecológicas elas podem ser classificadas em relações harmônicas e em relações desarmônicas. As relações harmônicas são aquelas em que nenhum ser vivo é prejudicado. As relações desarmônicas são aquelas em que pelo menos um ser vivo é prejudicado. Tanto as relações harmônicas quanto as desarmônicas podem ser classificadas ainda em intraespecífica e em interespecíficas. Aí, Leandro, como é que é isso? As relações intraespecíficas são aquelas que ocorrem entre seres da mesma espécie. As interespecíficas são aquelas que ocorrem entre seres de espécies diferentes. Quando nós falamos das relações harmônicas intraespecíficas, os exemplos que nós temos são sociedade e colônia. Quando nós falamos das relações harmônicas interespecíficas, os exemplos que nós temos são mutualismo, protocooperação, inquilinismo e comensalismo. Alguns cientistas consideram sinfilia, que é uma relação harmônica, como um tipo de protocooperação. Nós já vamos conversar sobre a sinfilia. Bom, quando se fala das relações desarmônicas intraespecíficas, os exemplos que nós temos são competição intraespecífica e canibalismo. Por outro lado, quando se fala das relações desarmônicas interespecíficas, os exemplos que nós temos são amensalismo, predatismo, parasitismo e competição interespecífica. Perceba que a competição ela pode ser tanto intraespecífica, quando ocorre entre seres de mesma espécie, tanto quanto interespecífica, quando ocorre entre seres de espécies diferentes. Na competição, os seres disputam um recurso que é limitado no ambiente. Mas vamos falar um pouco sobre as relações ecológicas que foram abordadas no Enem 2019. As relações que foram abordadas nas alternativas da questão que eu li para vocês foram sinfilia, predatismo, parasitismo, competição e comensalismo. Bom, o que é a sinfilia? A sinfilia ela é uma relação em que uma espécie sequestra outra para obter vantagens, mas acaba que ambas são beneficiadas. Leandro, como assim? Um exemplo clássico de sinfilia é a sinfilia que ocorre entre formigas e pulgões.
As formigas, elas sequestram os pulgões para alimentar eles. Leandro, mas por que elas sequestram os pulgões para alimentar eles? Porque quando elas alimentam esses pulgões, elas alimentam eles em excesso. E aí, eles, ao se alimentarem em excesso, começam a liberar uma secreção que é rica em carboidratos, rica em açúcares, que servirá de alimento para as formigas. Percebe, então, que as formigas sequestraram os pulgões, alimentaram os pulgões em excesso, e aí eles liberaram uma secreção rica em açúcares, rica em carboidratos. E essa secreção as formigas utilizam para se alimentar. Perceba que nesse caso, apesar das formigas terem sequestrado os pulgões, elas estão alimentando eles, então eles estão sendo, de certa forma, beneficiados. Além, é claro, da proteção que eles recebem das formigas no formigueiro. As formigas são beneficiadas pela secreção açucarada que é liberada pelos pulgões. Eu chamo isso de sinfilia. É um tipo de protocooperação para muitos cientistas. O que é uma protocooperação? É uma relação onde duas espécies se relacionam e aí ambas são beneficiadas. Só que na protocooperação não tem dependência vital. Os seres podem viver separados, que eles não vão morrer. Tudo bem? Além disso, nós temos o predatismo, que é uma relação em que um ser mata e devora outro de espécie diferente. O exemplo clássico é a cobra e o rato. A cobra, ela é chamada de predador, o rato é chamado de presa. A relação entre eles dois é o predatismo, porque a cobra, ela vai matar e devorar o rato, que vai ser a presa. Não confunda o predatismo com canibalismo. O predatismo é quando uma espécie mata e devora um ser de outra espécie. O canibalismo é quando um ser mata e devora outro ser da mesma espécie que ele. Não se esqueça. Bom, parasitismo é uma relação em que um ser se instala no corpo de uma outra espécie, diferente dele, né? Para obter nutrientes necessários à sua sobrevivência. No parasitismo, o ser vivo que recebe o parasita, ele é chamado de hospedeiro. O exemplo que nós temos é a lombriga e o homem. No caso, o homem é o hospedeiro que vai receber a lombriga, que vai ser o parasita. Competição é uma relação em que dois seres disputam um recurso que é escasso no ambiente. Um recurso limitado. Um recurso que não está disponível para todo mundo. Um exemplo de competição é cutias disputando por semente, como caiu, por exemplo, no Enem 2019. Por fim, comensalismo é uma relação em que um ser come restos alimentares de outra espécie diferente. Um exemplo é o do tubarão com a rêmora, onde a rêmora é um peixe que se gruda no tubarão e fica recebendo restos alimentares do tubarão. A rêmora não é um parasita, ela só fica grudada no tubarão. E aí, quando ele vai se alimentar e os restos vão caindo pela boca dele, a rêmora vai abocanhando para se alimentar também. Recentemente, o conceito de comensalismo tem se estendido para o seguinte: não necessariamente o comensalismo é uma relação em que sempre um ser vivo vai comer restos alimentares de outro. Atualmente, o conceito está se estendendo para o seguinte: nós podemos considerar comensalismo uma relação em que uma espécie é beneficiada e a outra é neutra. Por exemplo, tubarão e rêmora. O tubarão é neutro na relação, mas a rêmora é beneficiada. O tubarão é neutro porque para ele não tem nem benefício e nem malefício. Fechado? Revisando então tudo isso, nós podemos voltar para a questão que caiu no Enem 2019. Olha só o que fala a questão. Que as cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores, mas em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria de suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Ou seja, as cutias elas pegam as sementes e guardam essas sementes, enterram essas sementes. Para quê? Para as épocas de seca.
quando não vai haver frutos para as cutias se alimentarem. E aí elas vão pegar aquelas sementes que elas guardaram para servir de alimento para elas. Só que olha o que é falado aqui, ó. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outras. E esse comportamento de ladroagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Vamos pensar. Os recursos no ambiente, eles não são limitados? São. É por isso que as cutias, elas pegam as sementes e guardam, enterram para a época de seca, quando não vai haver fruto para as cutias se alimentarem. Porque os recursos são limitados, não tem para todo mundo. O que acontece é que os cientistas descobriram que as cutias, elas ficam roubando as sementes que foram guardadas e enterradas por outras. Ah, Leandro, por quê? Porque como o recurso é limitado, elas ficam disputando pelo recurso. É uma disputa. É a disputa pela sobrevivência. A pergunta do Enem foi a seguinte: essa ladroagem está associada à relação de sinfilia? Não, né? Predatismo? Também não, né? Parasitismo? Não. Letra D, competição? Com certeza. Gabarito dessa questão é letra D, competição. Por que competição? Porque as cutias, elas estão disputando um recurso limitado, que nesse caso aí são as sementes. Então, competição também não é comercialismo. Gabarito, letra D. Deu para você entender legal? Terminamos mais uma questão da nossa série. Se essa videoaula ajudou você, não se esqueça de se inscrever no canal apoiando o projeto. Também não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais. Meu Facebook é Leandro Santos e meu Instagram é Prof. Leandro Santos. Se você precisar entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida ou pedir algum material, pode ter acesso comigo por meio desse meu e-mail que está aqui embaixo. No mais, um grande abraço. Tchau, tchau.